Capítulo 1. O chamado silencioso. Há ecos que apenas alguns conseguem escutar. Há forças que nos chamam, mesmo quando tentamos ignorá-las. Ingvar Nilheim não era apenas o líder de Arletnim. A aldeia e os seus mistérios viviam nele, entrelaçando-se como raízes invisíveis no solo. Desde o primeiro dia, explorava os segredos daquele lugar, sabendo que ali estava mais do que por escolha, estava por destino. Fundador da aldeia e guardião dos seus mistérios, explorava profundamente os seus segredos desde o primeiro dia. A sua presença era discreta, mas incontornável, como um fio invisível a entrelaçar as consciências daqueles que habitavam a aldeia. Não se impunha, mas era seguido. Não procurava reconhecimento, mas era sentido. De fisionomia atlética, movia-se com agilidade e fluidez, era um homem que compreendia a leveza do ar e a firmeza da terra. A sua expressão reservada guardava mais do que deixava transparecer, sabedoria, curiosidade e uma serenidade cortante, que fazia com que poucos ousassem perturbá-lo sem um propósito claro. Os seus olhos castanhos, profundos como a bruma do tempo, pareciam captar mais do que aquilo que a visão comum permitia. Muitos viam Ingvar como um guia, outros, como um enigma. Mas ele próprio sabia que não estava ali para liderar, estava ali para desvendar, descobrir e construir. O sigilo hexacruciforme dourado que carregava junto ao peito brilhava sob a luz cintilante das lanternas, interagindo com os segredos ocultos de Arletnim. Alguns aldeões diziam que Ingvar não aparecera na aldeia por acaso, mas por um ressoar interior, um eco de memórias que se dissolviam por entre várias realidades. Aquela aldeia entre mundos era mais do que uma vila medieval, era um vórtice de ressonância, um ponto de interseção entre consciências que atravessavam o tecido da realidade. E Ingvar Nilheim, com a sua conexão afinada ao ar e à terra, era o guardião dessa sintonia oculta. Embora reservado, a sua presença era sentida um pouco por toda a aldeia, em particular no círculo megalítico das 9 pedras e na biblioteca pouco frequentada. Sendo um explorador incansável, ele estudava os mistérios da aldeia e orientava aqueles que tinham a percepção afiada o suficiente para os compreender. Às vezes desaparecia por longas horas. Alguns diziam que se comunicava com entidades invisíveis, outros acreditavam que estava apenas num estado de introspecção profunda. Mas os mais sábios sabiam que Ingvar não procurava apenas por respostas, ele era uma peça viva de um enigma muito maior, um elo entre o visível e o invisível. Os seus passos deixavam marcas subtis, não no solo, mas na vibração da aldeia. E para aqueles que sabiam sentir, Ingvar parecia ser tanto um guia quanto um mistério, uma sombra luminosa que deslizava entre mundos. Os dias eram moldados pelo fluxo natural do tempo, pelos ciclos da lua e pelo farfalhar constante das árvores ao vento. As águas do rio Aruís eram cristalinas e deslizavam suavemente entre as pedras cobertas de musgo, alimentando os campos férteis que garantiam o sustento dos aldeões. Ingvar sentia a pulsação da aldeia como um coração que bate em sintonia com algo maior. Ele nunca soubera ao certo o que o trouxera para Arletnim, mas esse era o único lugar onde encontrava ressonância com o seu próprio espírito. Ele tentou partir algumas vezes afastando-se da aldeia, mas regressava sempre, como se um fio invisível o puxasse de volta. Além de Arletnim, o mundo parecia perder cor e significado, como um sonho que se dissipa ao despertar. Havia algo inacabado dentro de si. Algo que não compreendia. Um chamado inaudível que se intensificava à noite, nos momentos de silêncio profundo, quando as sombras pareciam ter vida própria. A aldeia pulsava com vida. A fonte, na praça central, onde os aldeões se reuniam ao amanhecer e ao entardecer, despejava constantemente água pura e fria. O tilintar do ferreiro, o eco dos formões e o murmúrio das conversas teciam a melodia do cotidiano de Arletnim. Todos tinham um papel a desempenhar, porque ali, a vida era compartilhada. A comida, os bens e até mesmo as histórias eram distribuídos entre os moradores, fortalecendo o vínculo que os unia. Ingvar morava a norte da praça, numa casa de pedra e madeira clara e polida, com uma varanda ampla no andar de cima que dava para o largo central. O interior era modesto, mas repleto de pequenos artefactos encontrados nas florestas vizinhas e nas ruínas que apenas os mais curiosos ousavam explorar. Mapas envelhecidos cobriam as paredes, cruzados por linhas e anotações que apenas Ingvar compreendia. Nas prateleiras, pergaminhos frágeis contavam histórias que poucos ousariam ler, e frascos de vidro continham pós e ervas de usos esquecidos. A cada objeto, uma história. A cada história, um fragmento do mistério que o mantinha ali. No centro do quarto, uma vela ardia constantemente, com a sua chama oscilando de maneira subtil, como se reagisse a algo invisível no ar. Naquela época, Ingvar dedicava-se às tarefas que garantiam a harmonia da aldeia. De manhã, caminhou em direção ao moinho, a nordeste da praça, de onde os grandes sacos de farinha precisavam ser transportados para ajudar o padeiro. O aroma do trigo recém-moído misturava-se com o ar fresco da manhã, criando uma sensação de conforto e
Familiaridade. Os seus passos eram firmes sobre a trilha de terra batida, sentindo o peso do saco de linho contra os ombros. O javali dourado era sempre um refúgio acolhedor. Ao entrar, foi recebido pelo calor reconfortante da lareira, cujas chamas lançavam faíscas ocasionais no ar. O aroma das especiarias pairava no ambiente, juntando-se ao tilintar de canecas e pratos, compondo a sinfonia habitual da estalagem. Ingvar costumava entrar com passos firmes, cumprimentando os poucos clientes habituais com um breve aceno. Isolde Marwen, a dona da estalagem, movia-se com precisão entre as mesas. Os seus olhos eram atentos a cada detalhe. Sempre que o via, dirigia-lhe um sorriso ligeiro, já sabendo que ele escolheria a mesa perto da janela, de onde podia observar a aldeia. O de sempre? Perguntou, já se dirigindo ao balcão. Claro. Confirmou Ingvar, pousando o casaco de couro sobre a mesa de carvalho. Pouco depois, Isolde retornou com um prato fumegante. Sobre a travessa de madeira encontrava-se pão negro rústico, fatiado e acompanhado de um pequeno boião com pasta de sésamo para barrar. O prato principal era um ensopado espesso de lentilhas com ervas. Ao lado, vinha, normalmente, um copo de água energizada pelo sol da manhã. As pequenas gotículas de ar junto ao recipiente denunciavam a presença de energia subtil. Ingvar partiu um pedaço do pão, mergulhou no ensopado e sentiu o sabor quente e acolhedor envolver-lhe o paladar. Era uma refeição plena e revigorante. À sua frente, Sara Eldris, o governante, e Matis, o carpinteiro, frequentemente discutiam sobre algumas reparações e ajustes necessários para melhorar a estrutura das casas. Num canto, um homem solitário e misterioso bebia em silêncio, sem tirar os olhos do líquido dourado na sua caneca. Parecia ser um viajante entre cidades. Enquanto comia, Ingvar perdeu-se por instantes no ritmo da estalagem, no calor das conversas dispersas, nos risos ocasionais e no cheiro de madeira envelhecida pelo tempo. Estes momentos de normalidade eram tão importantes quanto os seus estudos sobre os mistérios da aldeia e a sua própria origem. Depois do almoço, permaneceu por alguns minutos no Javali Dourado, a observar o movimento da aldeia através da janela. O ritmo era sempre o mesmo, tranquilo, familiar. Quando saiu, dirigiu-se aos pomares, na parte de trás do celeiro comunal. Os ramos das macieiras arqueavam-se sob o peso dos frutos vermelhos e dourados, reluzindo sob a luz filtrada pelas folhas. O aroma doce das maçãs maduras misturava-se com o cheiro da terra úmida. Edeline era uma mulher de gestos precisos e olhar atento. Tinha um ar tranquilo, mas sob essa calma escondia-se uma conexão profunda com a terra. Os seus cabelos, geralmente presos numa trança solta, eram da cor das folhas secas no outono, e as suas mãos delicadas e ágeis carregavam a sabedoria de quem compreendia os ciclos naturais. Ali, no pomar, movia-se em silêncio, com movimentos ágeis e calculados. Não arrancava as maçãs ao acaso, antes de tocar cada fruto, já sabia quais estavam no ponto certo. Para ela, a colheita era mais do que um trabalho, era um pacto silencioso com a terra, um entendimento mútuo entre quem cuida e aquilo que cresce. Ingvar ajudou-a com a colheita das maçãs. Um silêncio confortável caiu entre os dois enquanto trabalhavam, entrecortado pelo som das folhas a balançar e do leve estalar dos ramos ao serem aliviados do peso dos frutos. Por fim, quando os cestos já estavam quase cheios, Edeline encostava-se a um tronco, respirando fundo, enquanto limpava o suor da testa com o antebraço. O sol da tarde tingia o pomar de tons dourados, e o cheiro adocicado das maçãs pairava no ar, misturando-se ao aroma da terra recém-revolvida. Ao lado, Ingvar levou uma maçã à boca e mordeu-a lentamente. O sumo fresco escorreu-lhe pelos dedos, pegajoso, e ele fechou os olhos por um breve instante, deixando-se absorver pelo sabor macio e doce. A aldeia tinha os seus protetores, mas nem todos empunhavam espadas ou desvendavam mistérios em pergaminhos antigos. Havia aqueles que compreendiam os ritmos invisíveis que sustentavam Arletnien, conheciam os sinais da terra, das colheitas e das estações. Edeline era uma dessas guardiãs, mesmo que poucos percebessem isso. À medida que o sol mergulhou no horizonte, tingindo o céu de dourado e vermelho, Ingvar seguiu o caminho até ao círculo megalítico. As sombras das pedras estendiam-se longas pelo solo, como guardiãs silenciosas de segredos antigos. Ali, no centro do círculo de pedras, sentiu a pulsação do lugar, como se a própria terra respirasse sob os seus pés. As pedras antigas erguiam-se a partir das profundezas do solo, sentinelas silenciosas de um tempo esquecido. Naquele tempo, sob a última luz do dia, permaneceu imóvel por alguns instantes, sentindo a pulsação do lugar, o eco de algo que ultrapassava a realidade tangível. Já com a noite a cair, retirou-se para a sua casa, onde o calor do fogo e o conforto da refeição simples o aguardavam. Este foi um dia comum na vida de Ingvar. A sua vida era tranquila e pontuada por tarefas diárias e rituais silenciosos. No entanto, mesmo quando envolto nessa rotina,
havia algo que não podia ignorar, um eco dentro de si, uma sensação de deslocamento, como se a sua consciência se expandisse para além do que os olhos podiam ver. Esse murmúrio silencioso intensificava-se com a chegada da noite. Era nesses momentos que a sua jornada interior começava de verdade. Certo dia, enquanto percorria o caminho familiar até ao círculo megalítico, sentiu o ar à sua volta tornar-se mais denso, carregado de uma energia distinta. No instante estava no local, mesmo à frente do sítio onde ganhara consciência pela primeira vez. O monumento era marcado por uma presença antiga e imóvel e as superfícies das pedras eram talhadas por símbolos gravados com cores vivas. Ninguém sabia o seu verdadeiro significado. O vento silenciou de repente. A aldeia parecia distante, como se estivesse além do próprio tempo. Ingvar sentiu um arrepio. Algo observava, ou talvez estivesse emergindo de dentro dele. Ao pousar a mão sobre uma das pedras, o tempo hesitou, como se a realidade respirasse antes de o absorver num vórtice de forças ocultas. Subitamente um choque percorreu o seu corpo. A pedra, outrora fria e imóvel, pulsou sob os seus dedos, viva. As inscrições rúnicas brilharam, como reflexos a ondular na água, enquanto uma vibração profunda lhe subiu pelo corpo, atravessando-o como um trovão silencioso. O mundo ao seu redor começou a ondular. As cores tornaram-se intensas, o céu adquiriu um brilho extra e os sons da floresta tornaram-se mais claros. Parecia que as árvores lhe queriam revelar um segredo há muito tempo esquecido. O próprio vento passou a carregar fragmentos de vozes esquecidas, reverberando no espaço como ecos vindos de além do tempo. Mas num instante, tudo voltou ao normal. Ou quase. Ingvar ficou imóvel, a respiração contida. Algo tinha acontecido, ele sentia-o nas vibrações da aldeia, no peso invisível do ar à sua volta. No fundo do seu ser, sabia que algo se movia, como uma sombra espreitando pelas fissuras do tempo. Não sabia quando, nem como. Mas sabia que a quietude de Arlet Nim estava a chegar ao fim. O silêncio da aldeia era apenas o prenúncio de algo maior.